Olá pessoal, estamos aqui com o último vídeo dessa playlist aqui no canal Descomplicando Meio Ambiente e Cidadania. E hoje, depois de termos falado sobre vários temas, de termos falado, por exemplo, sobre gestão dos recursos naturais, de termos falado sobre políticas econômicas e por aí vai, o título de agora fala sobre uma convivência sustentável com o semiárido, né? Então, assim, a gente precisa relacionar com todos os outros temas, porque é necessário ter uma boa gestão dos recursos naturais, uma boa política econômica para que possa existir essa convivência pacífica e sustentável com o semiárido. Ele é bem típico do Nordeste, né? Majoritariamente na região Nordeste é o clima que predomina. E apresenta algumas características, como, por exemplo, elevadas taxas de insolação, temperaturas altas durante o ano inteiro, chuvas irregulares e um índice pluviométrico pequeno, porque o índice pluviométrico das regiões semiáridas é normalmente aí de no máximo 900 milímetros. Normalmente tá sempre abaixo, né, desses 900 milímetros. E aí essas são as características gerais, poucas chuvas. E isso acaba influenciando nos reservatórios de água, que normalmente é uma região que vai ter poucos reservatórios de águas, pouca quantidade de água nos reservatórios, nos mananciais. Porém, Petrolina é uma região privilegiada por se situar às margens do Rio São Francisco. Antes de adentrarmos no primeiro programa, eu gostaria de ressaltar e informar que dois dos objetivos assim primordiais da Agenda 21 e deste capítulo especificamente é a democratização do acesso e do uso da terra e dos outros meios de produção e a conservação, uso e preservação dos recursos naturais relacionados aí ao semiárido, né, nordestino, a todos os recursos que existem aqui na região. Bem, então vamos para o programa 1. O programa 1 é o que fala dos recursos hídricos. Bem, traz uma certa crítica ali na própria agenda, né? Que pela quantidade de água que a gente tem disponível pelo rio, né? Está aqui bem perto. Acabou havendo um detrimento do uso racional da água. Não há uma preocupação tão grande com o uso racional da água por conta da quantidade de água que existe disponível. Mas é necessário mudar isso, porque o rio está sendo cada vez mais poluído, contaminado com resíduos sólidos e químicos. E isso é muito ruim. Por mais que a gente tenha uma boa quantidade de água, se não usarmos de forma racional, buscando realmente preservar esse recurso natural, usar na quantidade que realmente for necessária, cuidando para não acabar com o rio, para não promover o assoreamento e por aí vai, infelizmente vamos sofrer muito mais, cada vez mais, com esses impactos ambientais. E as submedidas são duas submedidas. A gente tem o subprograma 1, que o objetivo dele, apesar de trazer com outras palavras, é criar formas melhores de armazenamento, de conservação e do uso da água. E aí esse subprograma, ele se divide em 5 medidas. Eu vou estar citando algumas delas apenas. Por exemplo, a criação de um comitê municipal para criar novas estratégias de uso, de preservação da água, de conservação. Medidas no tocante à água que é perdida, uma forma de armazenar em pequenos reservatórios, por exemplo. Utilizar leitos secos dos rios para reservatórios como lençóis freáticos, para reservatórios de água e outras medidas, né? Todas nesse sentido, para buscar melhor utilização da água, melhor conservação, melhor armazenamento da água, né? Utilizar a água de uma forma mais aproveitável, mais racional. E o subprograma 2 também está voltado para isso, que traz a ideia nele, né? Se divide em um único item, e esse item fala sobre tentar criar estratégias para transformar a água salinizada em água doce. E para isso seriam necessárias, obviamente, muitas pesquisas, né? Para estar desempenhando isso de forma mais barata, rápida e tal.
Programa 2. O nosso segundo programa fala sobre a interação, a necessária cooperação entre sociedade civil e governo, e vem trazendo que esse é um dos principais objetivos de todas as agendas que existem por aí, não só da agenda de Petrolina, e que se isso não for atingido, é como se a agenda estivesse fadada ao fracasso, porque é necessário o controle social, a fiscalização social, a fim de que de fato o interesse social seja garantido. Bem, esse programa se divide em 2 subprogramas. O primeiro deles consiste em valorizar e promover o desenvolvimento da agricultura familiar, a fim de aumentar essa interação entre governo e sociedade civil. Bem, e aí entra as formas, né, de fazer isso, que é com meio de apoio técnico, de apoio na extensão e no desenvolvimento da agricultura familiar, e também com a divulgação de técnicas de desenvolvimento agrossustentável que são usados em todas as regiões do Brasil, trazendo essas técnicas e adaptando para a realidade da região semiárida. O subprograma 2 consiste em promover, em tentar sustentar a ideia, em sugerir, né, a valorização do capital social no ambiente rural do semiárido. E seria possível fazer isso, a proposta é que isso seja feito por meio da criação e implementação de associações, de organizações voltadas para o empreendedorismo no meio rural, para valorizar o capital rural. O subprograma 3 fala sobre a reabilitação, sobre a conservação da vegetação nativa, dos produtos naturais nativos, né? Do ambiente natural, dos fatores naturais. E aí entra nisso, né? O foco central é justamente a preservação da caatinga, que é o que predomina, é a vegetação predominante aqui na região. E as formas, né, só tem um subprograma que apresenta algumas medidas. Uma das medidas seria dar selo verde para aquelas empresas que estão tomando a iniciativa de preservar, que estão promovendo o desenvolvimento econômico, mas juntamente com ele estão preservando o meio ambiente. E toda a temática, né, desse programa está voltado para isso, para a preservação da vegetação natural, do ecossistema, dos elementos naturais. E o quarto e último programa está voltado para o uso de tecnologias no semiárido. E aí se relaciona muito com o desenvolvimento da agricultura familiar com o uso de tecnologias dentro do semiárido, né? Esses 2 fatores. Porque assim, com o desenvolvimento tecnológico do mundo de uma maneira geral, a própria relação entre terra, economia e governo mudou muito. A relação salários e mercado, salário e terra. É possível, sim, ter um desenvolvimento econômico e tecnológico também, o manejo de tecnologias, desde que respeitando o meio ambiente. E aí a sugestão do subprograma, também, né, esse quarto programa só tem um subprograma, seria a utilização das técnicas adequadas, das tecnologias adequadas para o manejo dentro da agricultura familiar, promovendo o desenvolvimento da agricultura familiar com o uso de melhores tecnologias. Bem, por fim, eu gostaria de deixar uma ressalva. Para que a sociedade participe, precisamos de alguns elementos que foram falados lá na introdução, por exemplo. Para que a sociedade queira participar da preservação ambiental, tem que ser uma sociedade bem educada, que recebeu muito conhecimento, que sabe a importância de um meio ambiente preservado e sabe os riscos de um meio ambiente que não respeite a preservação. Para que depois de ter isso, a sociedade ela possa se importar realmente com o meio ambiente e possa lutar para respeitar o meio ambiente, para ter o meio ambiente preservado e para que assim, aqui no semiárido nordestino, aqui em Petrolina, as pautas da Agenda 21 possam realmente ser tiradas do papel, que a gente vê que muitas delas ainda estão no papel, como foram vistos nas críticas ao longo dos vídeos, como por exemplo com relação a bueiros, mesmo no centro da cidade, né? Como a Anister falou lá no vídeo dela. Então, assim, muita coisa tem que sair do papel. É necessário que sociedade e governo atuem juntos, sim, mas é necessário primeiro que as políticas públicas também garantam uma sociedade educada, com boa saúde, com boa infraestrutura, para que o cidadão possa participar cada vez mais ativamente na preservação ambiental. E esse foi o nosso último vídeo dessa playlist.
E eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre direito ambiental e cidadania, sobre o meio ambiente, e cidadania e a preservação necessária e o nosso papel em tudo isso.